Acabou o jogo agora, sofrido como tem sido os últimos jogos do São Paulo, mas o importante no meio dessa fase é uma vitória, né? Depois de 4 jogos sem vencer, depois de muitos jogos sem fazer gols, eu tenho falado desde cedo que o São Paulo precisa de um atacante, jogar com camisa 9 na frente. Infelizmente, os nossos principais camisas 9 estão machucados, né? Todo mundo queria o Rian Francisco acabou rompendo o cruzado, o próprio Caleri rompeu o cruzado, o André também, e aí apareceu o Tapia e o de menos, né, que eu chamo ele de menos, que são esses dois atacantes. O Tapia hoje, dentro da sua normalidade, dentro da sua capacidade, correu bastante, lutou, fizemos o gol logo cedo. Eu tenho falado que quando a gente está nessa fase, a gente precisa ser efetivo, né? O São Paulo teve 2 chances em todo o jogo e acabou fazendo os gols. O jogo poderia ser um pouco mais tranquilo, né? E aí o Rigoni, no lance infantil, acaba levantando o pé. Para mim, a expulsão foi uma expulsão justa. Ele levanta o pé demais e acaba atrapalhando o time, né? E aí o time tem que baixar as linhas, se defender bem, né? Quero chamar aqui a atenção para a partida que fez Sabino, o próprio Luiz Gustavo, e a partida que fez o Negrutti. O Wendel também jogou muito bem, e Pablo Maia e Bobadilla fizeram um jogo assim redondinho, né? Marcaram muito bem, sofreram, saberam sofrer, e aí no finalzinho do jogo tem a jogada, né? O Marinho tenta driblar ali, acho que o Pablo Maia, que rouba a bola, toca no Bobadilla, e o Bobadilla acha o Enzo, né? E o Enzo toca para trás, nem sei, não dá para ver direito ali no lance se ele toca para trás ou ele tenta cavar. E aí o Luciano faz o gol depois de muitos jogos, acho que 11 jogos sem marcar, ele faz o gol. E aí o São Paulo sai vitorioso. Mas eu gostei da postura do time, um time bastante mexido, né? Luiz Gustavo, o primeiro jogo da volta dele, depois da lesão dele, né? E uma lesão muito séria, poderia até tirado fora dos gramados. E é um cara que se cuida bastante, quase 40 anos, fez um jogo impecável no setor defensivo. Eu ainda acho que precisa ainda corrigir algumas coisas, principalmente pelo lado direito do São Paulo. Precisa ser, né? Quando você joga com 3 zagueiros, os laterais precisam dar essa ajuda, né? O Cedric ainda não entendeu como é jogar com três zagueiros, né? Você precisa dar liberdade, você precisa também, sem a bola, fortalecer o meio campo. Eu falo porque eu joguei muito tempo nessa posição, né? Foram 3 anos, né, jogando nessa função. E uma função que teoricamente é um pouco fácil de jogar, porque você sempre tem um zagueiro pelo aquele lado fazendo a cobertura. Aí no segundo tempo o Crespo acaba fazendo a dobra dos 2 lados, né? Entrando o Enzo, fazendo a dobra ali com o Wendel. E pelo outro lado, ele faz a dobra, né? O Negrutti e o Cedric. E acaba dando uma consistência maior na parte defensiva, né? E o São Paulo foi bem dentro do possível, né? Você perde um jogador muito cedo, o que a gente poderia estar aqui reclamando do que o Rigoni fez. Isso é uma realidade. Ele precisa entender que o momento não era aquele, a bola era da gente, né? Era do São Paulo, estava com o São Paulo no pé do Bobadilla, ele tira a bola do pé do Bobadilla, adianta a bola e ele levanta o pé. Poderia ter prejudicado, mas não prejudicou, né? O importante é somar, né? O São Paulo entra no G6, né, com essa vitória, uma vitória importante depois de um momento conturbado, e explicar para o Luciano que é normal as críticas, né? A gente viu ali que ele estava meio bravo, né, com todas as críticas. Isso é normal, o torcedor é emoção, né? E a gente, como comentarista aqui, nossos comentários precisam ser pontuais. A gente não dá para estar lembrando das coisas passadas, né, do que o Luciano fez, que foram importantes. Ele é o maior artilheiro aí dos últimos 10 anos do São Paulo, são 100 gols. Essa marca é uma marca importante para ele, mas ele precisa entender que nem tudo são flores. Quando você joga num time gigantesco como o São Paulo e você não corresponde à altura, e aí eu vou chamar a responsabilidade para ele, né? Eu vou lembrar vocês de uma frase que ele falou quando o Zubeldia sai, né, que o Zubeldia usava ele de meia, e aí ele reclamou, né, depois que ele volta pro ataque, ele fala: olha, eu sou atacante. Eu sempre falei pro treinador, né,
E agora, quando você é um atacante, você fica esse tempo todo sem fazer gol, Luciano, a torcida vai pegar no pé mesmo, e depois de uma eliminação, e jogos ruins, e o time criando bastante, você errando alguns gols, isso é normal. O que o torcedor precisa entender, e aí é que toda a culpa disso tudo não é só dos jogadores. A gente já tem pontuado isso, né? Que a direção, o próprio Júlio veio a público e disse que houve um erro no ano passado, né? Que ele está refletindo nesse ano, né? Em algumas contratações, depois que foi campeão da Supercopa, né? E aí ele achou uma coisa, e no futebol não dá para trabalhar com achismo. Mas o torcedor não tem que entrar na onda de muita coisa também, entendeu? O torcedor não pode abandonar, a gente entende que o torcedor é emoção, o torcedor quer ver o São Paulo ganhar sempre, né? Mas o torcedor tem que ser um pouco racional nessa hora, né? Eu vi alguns colegas de profissão falando, né, sobre alguns jogadores que ficaram de fora e machucados, né? E a gente precisa entender por que esses jogadores estão de fora, né? O porquê, né? A gente tem que levar em consideração isso, porque o Lucas, apesar de estar fora, esse tempo fora, ele não está fora porque quer. Tem uma lesão, eu já falei várias vezes, e houve, na minha opinião, na minha humilde opinião, houve um erro de programação do departamento médico, que deixou de operar, né? Veio adiando algumas fases, né? O Oscar foi uma fatalidade, né? O Oscar, em uma disputa de bola contra o Corinthians, quando ele volta, há um pênalti em cima do Oscar, né? O juiz nem chamou, né? Porque é um deslocamento contra o Corinthians, né? E aí ele acaba fraturando 3 costelas, né? E acaba ficando de fora. O Luiz Gustavo, um problema muito sério, né? E aí volta hoje. A gente precisa levar em consideração isso para a gente não tirar o foco de algumas coisas, entendeu? E cobrar quem tem que cobrar. A gente não pode entrar nisso, né? De estar só achando que a culpa de tudo que está acontecendo é dos jogadores. Eu já falei algumas vezes que esse time do São Paulo é um time que oscila muito com todos os treinadores que passaram. Se vocês forem analisar, esse time oscila muito. Ele tem um pico de vitórias muito grande, e depois tem um descenso muito grande, né? E aí foi isso com o Rogério, com o próprio Zubeldia, com Carpini, Dorival Júnior. Então é um time que oscila bastante, isso já vem de muito tempo. Então a gente, como São Paulo, a gente não pode entrar em algumas coisas, a gente precisa analisar friamente nessa hora, né? É uma hora de apoiar, a gente, já falei várias vezes, a gente não tem dinheiro para contratar, a gente está contratando quem está livre no mercado e quem quer vir, porque a gente não tem valor em caixa, e o torcedor tem sido o grande diferencial disso tudo, né? A gente nos últimos anos aí tem sido a torcida que tem colocado o maior nível de público, né, do Campeonato Brasileiro, e a gente tem que continuar, porque não há mudança. Se a gente abandonar o clube numa hora como essa, vai trazer muito mais prejuízo. Então a cobrança tem que existir em cima da direção, em cima dos jogadores pontuais, quando não estiver fazendo aquilo que são pagos para fazer, mas a gente tem que pensar também, refletir em alguns pontos, entender que é um momento delicado, onde se a torcida abandonar o clube numa hora como essa, o prejuízo vai ser maior. Domingo a gente tem o Palmeiras, torcer para que alguns jogadores se recuperem, principalmente no setor defensivo, onde foi muito mudado hoje, e que o São Paulo possa fazer um grande jogo no domingo, né, contra a equipe que na minha humilde opinião, é favorita antes do jogo, mas a gente já viu em clássico acontecer algumas coisas. Então, torcer para que o time, depois dessa vitória sofrida aí, ganhe confiança de novo e volte os trilhos e volte a ser o São Paulo que foi, né, no começo do Crespo, né? Volta a ser o São Paulo competitivo como foi hoje. Não foi o São Paulo brilhante, não é um São Paulo que tem não é um São Paulo que tem muitas qualidades, mas é um São Paulo brigador, um São Paulo guerreiro, um São Paulo que se dedicou bastante, e a vitória veio hoje com muita dedicação, luta desses jogadores que tiveram ali dentro do campo. Valeu? Grande abraço e tamo junto.